Pois é, foi uma semana dura, né, pro fã do Mundial de Moto Velocidade. Porque a gente teve uma notícia que ninguém gostaria. Eu, pelo menos, não gostaria. Phillip Island vai se despedir da MotoGP em 2026. A gente já sabia que esse contrato estava chegando no fim, 2026 é o último ano, né, do atual acordo entre a organização do campeonato e a pista australiana. E aí a novidade da semana é que não vai ter mais Phillip Island. A gente já tinha, desde que aconteceu a etapa do ano passado, alguns rumores sobre a possibilidade de Phillip deixar o calendário. Tinha primeiro ali uma conversa sobre a possibilidade de mudar para Albert Park, que é a pista que recebe a Fórmula 1, que é no mesmo estado ali de Vitória. Mas no começo dessa semana a gente teve a informação do governo que isso não ia acontecer. O governo de Vitória bateu o pé, que não ia para Albert Park, que Phillip Island era o lugar da MotoGP. Só que aí no dia seguinte eles também confirmaram que não teria mais MotoGP em Phillip Island, que estaria de mudança. Aí logo surgiram alguns rumores de uma mudança para Adelaide. E aí nessa quinta-feira veio a confirmação de que a partir de 2027 a MotoGP vai correr em Adelaide, num circuito de rua. Um pouco assustadora essa questão. Que é o mesmo circuito que foi usado pela Fórmula 1, quer dizer, não é exatamente o mesmo circuito, ele pega uma parte ali do layout que foi usado pela Fórmula 1 entre 1985 e 1995. De novo, não é uma notícia que ninguém gostaria de ver, né? Eu acho que, se você me acompanha, seja aqui no canal, na TV, no Grande Prêmio, vocês já me viram dizer que Phillip Island é uma das minhas pistas favoritas. Acho que Phillip, além do layout incrível, a paisagem é maravilhosa, tudo em Phillip é incrível. Tirando o clima, que normalmente não ajuda, né? Porque chove muito, faz muito frio, então é sempre uma surpresa por ali. Mas acho que não existe pista melhor no calendário. Acho que é uma das pistas certamente a mais bonita, é uma pista que promove corridas incríveis, é uma pista que todos os pilotos gostam, é uma pista que a disputa é sempre boa, a gente sempre pode esperar grandes emoções. Então não é uma pista que a gente queria ver fora do calendário. Começa essa questão de chegou o Liberty Media e a primeira coisa que eles fazem é tirar uma pista como essa do calendário. Então já começa aí um problema. Acho que falta talvez um pouco de sensibilidade, né, de lidar com o campeonato, porque a partir do momento em que eles chegam entrando com os dois pés na história do campeonato, já é um pouco um problema. Mas esse nem é o primeiro pé que eles metem na história do campeonato, né, porque é só a gente ver a maneira como eles começaram a tratar Moto 2 e Moto 3. Primeiro que eu acho que eles não entendem que Moto 2 e Moto 3 são coisas absolutamente diferentes de Fórmula 2 e Fórmula 3. Se você vai colocar Fórmula 2 e Fórmula 3 no escanteio, é um problema seu. São coisas absolutamente diferentes. Fórmula 2 e Fórmula 3 sequer são campeonatos mundiais, né? A gente parte desse princípio, eles sequer são campeonatos mundiais. Eles não têm a mesma importância. Segundo, que eles falam tanto de storytelling, né, de você contar uma história, de quanto é importante você contar uma história. A gente já não conhecia, por exemplo, quem era Marc Marques quando ele corria de 125, quando ele corria de Moto 2. A gente já não conheceu Marc Marques quando ele estava nas categorias pequenas. O fenômeno Valentino Rossi, a gente não começou a conhecer quando ele ainda estava na 125. A gente não conhece Davi Alonso pelo que ele fez na Moto 3, pelo que ele está fazendo na Moto 2. E se um dia ele chegar na MotoGP, ele vai chegar com a gente já sabendo o que ele fez antes. Então faz parte do storytelling desse campeonato a gente conhecer esses meninos de quando eles são menores, né, de quando eles chegam, ou alguém um dia vai esquecer, por exemplo, o que fez Máximo Kilis na temporada de estreia dele. Faz parte da história desse campeonato você reconhecer as classes menores. Então acho que esse já é o ponto de partida do erro do Liberty Media, né? Ele já começa errando nesse ponto, quando ele deixa de reconhecer que esse não é um campeonato feito só da classe rainha. A classe rainha pode ser o auge e tudo mais, mas a classe rainha é uma parte, né? A gente tá falando de um tripé. Esta perna do tripé é a perna mais importante, é a perna mais rica, pomposa e luxuosa, ok? Mas tem uma outra parte do tripé, tem as outras duas pernas, que são pernas importantes para sustentar esse campeonato. A MotoGP não existiria sem Moto 2 e Moto 3. Primeiro porque não teria piloto para chegar lá, né? Eles precisam dessa base para poder chegar lá. Então acho que o primeiro erro do Liberty Media, muita gente tem falado assim, começou agora. Não começou agora, eles começaram antes a fazer bobagem. Se a gente olhar, por exemplo, teve teste de pré-temporada de Moto 2 e Moto 3. A gente não viu o site da MotoGP falar sobre isso. A gente não teve um release de imprensa. Nada. As equipes se manifestaram, as equipes mandaram comunicados. Os sites, não. Então, assim, o erro já tá por aí. Mas aí a gente chega em Phillip Island. Existem algumas questões em torno
de Phillip Island, né? Tem a questão climática, que a gente sabe que é um problema, porque eles vão para lá numa época do ano que é uma época muito fria. Então é uma época que é muito difícil correr por lá. O Mundial de Superbike, por exemplo, eles correm lá esse fim de semana. Então eles encaram um clima completamente diferente. Tá calor, é um cenário todo diferente. Mas a MotoGP não. A MotoGP vai para lá no fim do ano e aí as condições estão completamente diferentes. Tem uma questão também da dificuldade de acesso. É uma ilha, né? Como o nome diz, Phillip Island é uma ilha. Então, é difícil chegar. Não é tão simples assim. Então, quando você olha para a lista, né, de público das corridas no ano passado, Phillip é só uma das 5 corridas que tiveram menos de 100 mil pessoas no ano. É ruim, claro que é. Mas você tem que pensar que é uma ilha, né? Não deve nem caber tanta gente assim na ilha. É difícil chegar lá. Eu não sou nenhum especialista em turismo, nunca parei para ver como é que chega em Phillip Island, porque eu nem tenho dinheiro para chegar na Austrália. Mas o Jack Miller hoje ele explicou que para você ir para Phillip Island, você precisa pegar um voo para Melbourne, daí você aluga um carro e aí você tem que dirigir para lá. Então ele falou que é um custo ali de 5, 6 mil dólares. Eu imagino que ele estivesse falando de dólares australianos, imagino eu. Assim, é alguma coisa na casa de 20 mil reais. É um dinheiro. E aí, o que ele apontou é que, assim, para muitas pessoas, é mais barato você ir para Malásia do que você ir para Phillip Island. Porque na Malásia, a pista de Sepang está do lado do aeroporto. Então é mais fácil. Você não tem todo esse custo, né? Porque além de você ter um voo, você ainda tem que alugar um carro, você depois tem que procurar um lugar para você se hospedar. E tem uma dificuldade maior. Então tem essa questão de acomodação e tudo mais. Aí hoje tinha muita gente preocupada com... Hoje, né? Desde o momento do anúncio, tinha muita gente falando sobre a questão de segurança. Porque a gente tá falando de uma questão de corrida de rua. Que era uma coisa que a gente nunca imaginou que a gente fosse ver na MotoGP. Quando teve o anúncio, uma das coisas que chamou muita atenção, especialmente de muitos jornalistas, foi o fato de a MotoGP estar dizendo que é a primeira vez que a gente vai correr na rua. Não é, né? O campeonato começou assim. O campeonato começou correndo na rua e depois eles pararam de correr na rua porque era perigoso. Então, tem esse, né, dilema histórico. Não é a primeira vez que eles estão correndo na rua. Mas, tinha essa questão de como os pilotos vão reagir. O Jack Miller foi o primeiro a falar, porque o Jack Miller participou do evento de lançamento. O Jack Miller estava lá. Então ele foi, como australiano, era óbvio que ele estaria, né? Ele falou que ele tem confiança total na Dorna, que ele tem certeza que... Ele até citou as reuniões da Comissão de Segurança, né, que acontecem toda sexta-feira, quando tem GP, eles se reúnem, e aí todo mundo fala, e ele destacou que o pessoal da MotoGP tem consciência, né, daquilo que os pilotos precisam, e de todas as necessidades de todo mundo, de tamanho de área de escape, de tudo aquilo que eles se preocupam. Então que ele tem certeza que eles não colocariam uma circunstância ali que fosse perigosa para eles. E aí tinha muita gente na internet falando, tô ansioso, né, pra ouvir o Aleix Espargaró. Por que o Aleix Espargaró? Porque o Aleix Espargaró é um sincericida. O Aleix Espargaró é aquele cara que ele não tem freios, então o Alex fala o que ele pensa, então tava todo mundo meio que na expectativa sobre o que o Alex ia falar. E o Alex falou, efetivamente, ele se manifestou no Twitter respondendo, né, algumas das questões que as pessoas pontuaram. O Alex mencionou que ele também não se preocupa com a segurança, porque ele disse que a Dorna sabe que os pilotos se recusariam a correr se não fosse seguro. Então que ele tem certeza que eles vão fazer as áreas de escape necessárias para que eles tenham a mesma condição que eles teriam dentro de um circuito. Não é exatamente... Quando eles falam, quando a gente fala, né, corrida de rua, fica aquela impressão que, assim, os caras vão passar, né, na guia, no poste, na árvore e tudo isso. O próprio primeiro-ministro, né, da Austrália do Sul, é um nome interessante, já falou que tem algumas árvores, né, que vão ter que ser removidas. Eu particularmente acho que essa é uma notícia bem ruim, mas, né, no mundo atual e tudo mais, mas ok. Tem árvore para ser reduzida, ele fala que vai melhorar o acesso ao parque e tudo mais, mas, né, aí é uma coisa que ele vai ter que resolver com os eleitores dele, né, se eles acham que arrancar a árvore facilita o acesso do parque, mas aí são outros 500. Mas, o Alex entende que, assim, vai ser seguro, até mais seguro do que em alguns pontos. E aí o que ele menciona é que a situação de segurança também em Phillip Island vai ficando cada vez mais no limite, porque tem a questão climática que não ajuda, né, por conta do frio, por conta da chuva, e tem a questão
das velocidades constantes aumentando e tudo mais. Então ele menciona até que a curva, a última curva, também não é mais muito segura. Então que alguns pontos do circuito também não tem mais a segurança que deveria ter. Então o Alex não, né, estava todo mundo esperando que ele fosse entrar com os 2 pés na porta, não foi isso que ele fez. Ele foi até bastante cauteloso e foi até tranquilo, né? O pessoal da Austrália do Sul, eles mostraram hoje um layout e eles deixaram claro que, assim, é um primeiro layout. Eles ainda vão adaptar. É uma pista de 4.195 metros com 18 curvas e aí eles estão falando de uma velocidade de 340 km por hora. Como eu falei no começo, eles vão usar algumas partes do circuito que foi usado pela Fórmula 1 ali entre 85 e 95, não é o circuito como um todo, também não é o circuito que é usado pela V8, tem algumas mudanças ali nessa pista. Eles vão usar uma parte de uma arquibancada permanente que tem ali, de corrida de cavalo do século passado e tudo mais, mas tem algumas coisas ali que já estão preparadas. Mas uma coisa que o Jack Miller destacou é que, assim, Adelaide é uma capital, o clima ali vai ser mais parecido com o que a gente imagina de clima australiano, né, calor e tudo mais, então que isso é uma questão diferente e que vai ser mais fácil para as pessoas chegarem, né, que tá perto do aeroporto, que tem uma questão de hospedagem mais fácil, que tem mais leitos, né, basicamente, que é mais fácil de acessar. Eu volto a dizer, para mim é um crime você tirar Phillip Island do calendário, porque eu acho que é uma das melhores pistas. Eu concordo que tem alguns pontos de segurança que eram problemáticos, mas eu acho também que dava para ter trabalhado nisso. Acho que da mesma forma que a gente está começando o campeonato na Tailândia, a gente podia fazer Tailândia, Austrália, e aí você livraria o problema climático, né? Ah, mas ia ficar perto do Superbike. Tá bom, né? Tá bom. Paciência, acontece. Bota lá, né? Não é essa a grande questão? Acho que não. Ah, mas competem por ingressos? Será? Não sei. Mas, sei lá, faz o preço melhor e vende os 2 e aí o fã vai assistir as 2 corridas e pronto. Acho que né, tinham alternativas, não precisava necessariamente sair Phillip do calendário. Algumas pessoas também mencionaram que o trabalho da organização, a empresa que organiza, que é a Australian Grand Prix Corporation, não fez a parte dela direito, porque essa empresa é uma empresa que está ligada ao governo da região de Vitória, e quando eles assinaram um contrato anterior com a Dorna, existia uma promessa de que eles atualizariam o circuito, tanto que eles conseguiram um contrato de prazo maior do que o normal, né, feito pela Dorna. E eles não fizeram essas obras prometidas, tanto que era uma das razões do descontentamento deles. Eles prometeram uma coisa que eles não entregaram. E aí quando chegou agora, né, a situação ali, eles já não tinham mais a mesma confiança. Aí teve um abaixo-assinado da população, pessoal de comércio e tudo mais, porque era uma corrida importante para a cidade, né, porque movimenta dinheiro, pode ser pouco por padrão do campeonato, o número de espectadores, mas para ele era importante. Então teve um abaixo-assinado, um movimento da população que não, o governo tem que se comprometer, o governo tem que botar dinheiro, o governo tem que tentar salvar a etapa. Não foi isso que aconteceu. E agora tem até alguns rumores de que Phillip pode perder, inclusive, o Mundial de Superbike. Né, que o Mundial de Superbike poderia ir para The Bend, que é um circuito também que não é lá muito interessante. Então, tem toda ali uma questão também de como essa administração foi feita. A gente teve uma entrevista do Wayne Gardner apontando o dedo para a organização. Tem uma questão um pouco mais sensível ali entre o Wayne e eles, porque o Gardner, ele recebia dessa organização para ir até a corrida, né? Ele não mora na Austrália, então ele era pago para estar lá e promover o evento e tudo mais, e eles pararam de pagar, e aí falaram para ele, você vai ter que vir com seus próprios recursos, e aí rolou uma briga e tal, então, né, existe um climão ali entre eles, então talvez não seja a melhor pessoa do mundo para falar sobre essa empresa, mas mesmo assim ele também manifestou ali o descontentamento dele. Casey Stoner também falou, antes mesmo do anúncio de Adelaide, o Casey já tinha se manifestado dizendo que era um absurdo perder Phillip Island, que era uma das melhores pistas do calendário. O Miller destacou que os pilotos certamente não vão ficar satisfeitos, porque é uma das favoritas de todo mundo, mas que, né, o ponto do Miller é válido, que no mundo atual é muito difícil você pedir esse recurso, né, que as pessoas demandem esse recurso para conseguir ir numa corrida, para, né, a pessoa levar a família toda e ter esse investimento de passagem, de transporte, de hospedagem, então que era uma coisa difícil. Se isso tinha como ser resolvido, eu acho que o transporte em si para a ilha é uma coisa muito mais de governo do que
de campeonato, né? O campeonato não vai ter como resolver o problema de como chegar numa ilha. Isso é o governo que tem que resolver. E aí é interessante para o governo fazer um investimento para facilitar a chegada numa ilha, se no resto do ano não acontecem as coisas, é um outro problema, uma outra questão. Isso talvez não tenha uma solução prática. Mas, de qualquer forma, é uma perda importante e acho que fica ali um começo de gestão Liberty Media, deixando uma marca ruim, né, deixando uma sinalização ruim, porque eles estão chegando, tirando uma coisa que era importante, né, pro fã do campeonato, que era uma corrida que as pessoas tinham apego, porque é uma corrida boa, basicamente, né, era uma corrida sempre boa, em qualquer categoria, em qualquer ano, em qualquer circunstância, era uma corrida dinâmica, era uma corrida cheia de ultrapassagens, era uma corrida cheia de possibilidades, era uma corrida visualmente muito bonita. Então, assim, e aí agora a Adelaide tem um trabalho intenso pela frente, porque é garantir um circuito que seja seguro, um circuito que seja viável, acho que mais do que tudo seguro, né, porque, né, pelo amor de Deus, mas também, se você vai substituir Phillip Island, você vai ter que fazer isso à altura. O primeiro-ministro da Austrália do Sul, ele falou que, não, porque agora a gente está mostrando que a gente está em condições de competir com outras regiões da Austrália e ganhar. Deve ter alguma briga lá dentro, mas eu achei meio sem noção ele falar isso, mas assim, prova agora, né? Prova que você vai poder fazer um circuito melhor do que Phillip Island, porque vai ter que controlar a circunstância ali para ser seguro e talvez não seja uma boa pista. Né, é uma possibilidade, porque dentro ali dos limites que vão ser colocados por ser uma pista urbana, você vai ter limitações, óbvio que você vai ter, não dá pra botar um prédio abaixo para você fazer uma pista, pelo menos imagino eu, então você vai ter que contornar, né, o que tem na cidade, o que a região ali vai te permitir fazer. Então, né, é uma troca que não dá pra trocar 6 por meia dúzia quando o assunto é Phillip Island. Você não tem como substituir Phillip Island à altura, né? Não existe outra Phillip Island no mundo. Então, é uma perda importante pro campeonato, é um crime tirar a Phillip Island do campeonato. É uma pista que deveria ser eterna, acho que tal qual Laguna Seca. Todo mundo queria Laguna Seca, né, de volta no campeonato. Laguna também tem a questão de não ser uma pista que é segura. É um autódromo pequeno, não cabia todo mundo, não comportava todo mundo. Então, tem esse problema. E acho que, né, como primeiro... De novo, não é o primeiro ato, acho que seria o segundo ato, né, do Liberty Media. Acho que é um segundo ato um tanto quanto ruim. Acho que talvez tenham coisas que fossem mais importantes de fazer primeiro do que isso, né. Ontem eles lançaram aí uma propaganda, sei lá, uma campanha publicitária falando que os pilotos são... Acho que a melhor tradução seria montados de maneira diferente, né? Dizendo... exaltando as diferenças entre os pilotos, as equipes do campeonato e o fã do esporte. Então talvez eles tivessem que se atentar um pouco nessa diferença, né, efetivamente, né, lembrar que sim, é um campeonato diferente, sim, é um campeonato que tem uma história, é um campeonato onde as pessoas têm esse apego pela história, e se você parar pra ler os comentários das pessoas no anúncio de Adelaide, eu não sei quem eles conquistaram, eu realmente não achei ninguém. Eu vi algumas pessoas no Twitter que aparentemente são da Austrália, comemorando, gente falando que a Adelaide tá se vingando pela maneira como perdeu a Fórmula 1 lá atrás, beleza, mas no geral são comentários bastante negativos. Então assim, não sei o que eles acham que eles estão ganhando com isso. Eu não vi nada muito positivo não. Acho que perde o campeonato, perde o espectador, certamente perdem os pilotos porque eles estão perdendo uma pista muito, muito boa para eles. Podia ter questão de segurança, que podia ser trabalhado, que podia ser melhorada, que podia ser melhor desenvolvida, mas é isso. A Dorna decidiu, aliás, nem chama mais Dorna, né, porque eles também mudaram o nome, com a chegada do Liberty Media, agora vira Grupo MotoGP Sports Entertainment, muito trabalho, era melhor chamar Dorna mesmo, porque é um nome muito grande, mas, né, também tem essa, então é uma nova fase do campeonato e começa desse jeito. 2026 vai ser o último ano de Phillip Island e a gente vai ter que engolir se despedir da categoria da corrida que a gente tanto gosta, né, da prova que a gente tanto gosta. Certamente vai ser um fim de semana emotivo para todo mundo, porque não é uma coisa que ninguém queria, é uma pista que todo mundo gostaria de ver para sempre no campeonato, mas é isso. Ninguém deu pra gente o direito de escolha, né? Ninguém perguntou se a gente era favorável. Eu não sou.
Até brinquei ontem nas redes sociais que já fiz a minha camiseta de protesto pra Save Phillip Island, não deixem Phillip Island embora. Mas ninguém perguntou a opinião da gente, então eles escolheram e a partir de 2027 tem Adelaide no calendário. Alguém gostou dessa ideia? Tem alguém que curtiu? A KTM ontem fez essa pergunta nas redes sociais. Enquanto o caos estava rolando, ela chegou lá e perguntou assim, alguém é animado? Não, né? Não tinha ninguém animado com aquela história. Mas a KTM achou que era de bom tom perguntar, e aí o povo respondeu. Então, me conta aí, o que vocês acharam? Vocês acharam uma boa essa ideia? Largar Phillip Island, eu tenho certeza que vocês não acharam que é uma boa. Mas alguém curtiu essa ideia de Adelaide, pelo menos? Me conta, e a gente se vê depois. Até mais.